a nossa reunião de hoje, levando nossa perspectiva dele, no Senhor Jesus, orações, com um sentimento de muita gratidão, gratidão a Deus por tudo que nos dá, pela vida, pela saúde, até pelas dificuldades que vêm sobre nós, que são meios, né, que nós temos para evoluir. Agradecendo pela chuva, agradecendo pelo sol que aquece nosso planeta e que nos traz vida, agradecendo a nosso amado Jesus pelas bênçãos de cada dia, seu evangelho de amor e luz, os fluidos magnéticos que tem derramado sobre a terra, sobre nosso planeta todo. Permita, mestre, que possamos cada dia ser melhores um pouquinho e que possamos caminhar um pouquinho mais na direção de Deus. Que a tua luz, Senhor, derrame sobre todos nós, sobre todo esse setor que morava do sol, sobre todas as crianças, sobre esses jovens que estão aqui, todos os trabalhadores da casa, que estão presentes aqui, que estão online, mesmo aqueles que não puderam estar hoje de forma online, que sejam eles recebidos, seja assistência a eles em todo momento. Que a tua paz, Mestre Divino, abençoe o nosso Brasil e também o nosso planeta Terra. Que as energias vindo sobre nós possam também se espalhar sobre todos os cantos do planeta. Que a tua luz, Senhor, possa cair sobre cada um de nós encarnados e desencarnados. E todos aqueles irmãos sofredores que aqui estarão, sejam eles tratados, sejam eles encaminhados, sejam eles assistidos pelo Ponto Espírito. E nós entregamos, então, toda a nossa reunião nas mãos dos mensageiros de Deus, que faz toda a coordenação geral. Que Jesus abençoe a todos e que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós temos a palestra que vai falar da escola, né? Eu fiz o Barçanu, então, escola de evangelizar, a forma de evangelizar, que o nosso irmão Odilon vai abordar. A palavra, Odilon, fique com Deus. Ok, gratidão. Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje nós escolhemos fazer algumas reflexões sobre um missionário. Ele é até chamado, né, missionário do bem, né, o apóstolo da caridade, educador e médium Eurípides de Barçanufo. Então nós vamos ver algumas características, né, de Eurípides de Barçanufo. Essa é a nossa... Boa noite, dona Lalinha, seja bem-vinda. Boa noite, Adilão. Boa noite para todos. Boa noite. Claro. Nós estamos começando, dona Lalinha, já fizemos a oração, né, inicial. Estamos iniciando agora a parte já da nossas reflexões. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos ver as características, né, fazer uma reflexão sobre algumas das características desse missionário do bem que é Eurípides de Barçanufo, conhecido como apóstolo da caridade, educador e médium. Então, claro que a gente vai falar bem pouco, né, porque a vida dele viveu 38 anos aqui encarnados, mas muito bem vividos, né, teve muitas realizações. Hoje a questão das várias áreas. Para a gente iniciar, nós vamos começar narrando um caso, né, de Eurípides de Barçanufo, já quando ele era espírita e já como atuante, como médium. Então, o título até de um dos livros, né, Casos de Chico Xavier, de Eurípides de Barçanufo, aliás, o título é A Doença Não Espera. Eurípides, à espera do medicamento. Então, naquela hora do dia, à tarde, era um movimento assim muito grande dentro do laboratório, da farmácia, porque eles trabalhavam assim, aviavam no dia, né? Então e ele era muito criterioso assim para
respeitar a ordem de chegada de entrada dos remédios. Então era um trabalho assim, bastante intenso. E Eurípides estava ali então manipulando aquelas receitas, recebendo, né, as solicitações, e ele permaneceu a tarde toda ali no seu posto, na recepção, no receituário do dia. No momento em que ele pegou o vidro do rapazinho, do menino, ele que estava pedindo, né, aquele pedido aflito dele, ele se encostou assim no alto da sua cadeira, fechou os olhos por alguns minutos. E nesse fechar os olhos por alguns minutos, nesse tempo, as pessoas viram Eurípides com a sua valise, aquela valise que ele carregava os apetrechos, os equipamentos, né, para exercer a medicina. E que ele não era médico de formação, né, mas ele era uma pessoa que promovia a cura. E as pessoas viram ele na rua caminhando, né, indo em direção ao bairro do Areião, que era onde residia aquele enfermo. E o fato até de sair, o Eurípides sair a pé, né, caminhando naquele horário, causou assim certa surpresa aos moradores, porque era conhecimento de todos que nesse momento ele estava assim bem, geralmente, né, nesse horário, ele estava na sua farmácia ali bastante ocupado, né, devido ao acúmulo de serviço que os últimos tempos tinha acumulado cada vez mais. E geralmente ele usava também uma condução, cavalos, né, ligeiros, puxavam a condução para atender os enfermos em estado grave, porque o objetivo era ganhar tempo. Então, Eurípides de Barçanufo era uma pessoa assim, extremamente ocupada. E naquele dia, as pessoas viram ele passando, né, pela rua, caminhando apressadamente, saudando um e outro de forma assim, alegre, apressada, e que o povo até estava embevecidos. E outros falavam, vamos ficar aqui aguardando que o Eurípides deve passar de volta, né? E vigiar a volta do Eurípides, porque desejava que Eurípides também visse algum familiar que estava enfermo. Então todos ali, né, tinham esse conhecimento. Eurípides de Barçanufo era muito conhecido e as pessoas procuravam ele com frequência para promover a cura. Então naquela casa pobre de Areião, naquele bairro, ele chegou e foi recebido assim com muita alegria pelas pessoas, muito reconhecimento. E só a presença dele já tinha aquela condição de reanimar os enfermos, de promover dentro das pessoas a esperança, né, no coração dos familiares ali que estavam acompanhando o enfermo. Então ele aproximou do enfermo, percebeu que ele realmente estava num estado bastante grave, transmitiu a ele um passe magnético, retirou da sua valise um estojo e injetou um líquido de uma ampola no músculo do braço do enfermo, né, do doente. Então aplicou a injeção no músculo. Dali a alguns minutos ele despede-se sob as bênçãos, né, todos agradecidos, confortados que estavam, e a passagem de volta, embora as pessoas estivessem esperando que ele passasse novamente, né, para pedir ajuda, alguma coisa assim, diante de algum enfermo, ninguém conseguiu vê-lo, né, ninguém, não passou de volta, né. E quando soou a hora da entrega do remédio, né, para o menino, entregaram o remédio para ele, o próprio Eurípides, e o rapazinho então apanhou e atirou-se desabalado da carreira para casa, porque ele tinha urgência, o pai estava enfermo, muito mal. A mãe e os irmãos, quando ele chegou, chamaram a atenção a ele deram uma bronca, falou, só agora você me aparece com remédio? O seu Eurípides já esteve aqui, já deu um passe, aplicou a injeção no doente, graças a Deus e a seu Eurípides, né, que ele melhorou, enquanto você brincava na rua como sempre, em vez de atender, né, o pedido do seu pai. O rapazinho ficou assim, surpreso e se defendeu, né, muito surpreso da situação.
Como assim? Não, não, o senhor Eurípides não saiu da farmácia. Eu estava lá o tempo todo, eu vi ele sentado o tempo todo. Eu Não estava na entendi porta da nada. saída, não tinha como ele ter passado por ali. Não, aquela era a única porta onde ele poderia passar. Depois, aí tinha uma multidão ali aguardando e solicitando remédio dele, depois ele passava de mosquito, dizia ele, né? E eu não brinquei na rua, eu juro que eu vim correndo logo que eu recebi o vidrinho de remédio. Ninguém acreditava, né? Claro, no menino, né? Os familiares olharam achando que ele tinha ido brincar. E ele não se conformou com a situação e foi tirar o caso a limpo, né? Para obter uma prova de que, com o seu Eurípides, que ele estivera lá. Correu para a farmácia, encontrou o seu Eurípides e os colaboradores ali, abnegados, que ainda estavam trabalhando, e falou: seu Eurípides, o pessoal lá de casa está acreditando que o senhor esteve lá, imaginem, que deu um passe e uma injeção no papai, antes de eu levar o remédio. Aí o Eurípides olhou para ele e falou: pois eu estive mesmo, meu filho. Impossível, eu estava na porta, eu não vi o senhor passar. Por onde o senhor passou? Pela porta, filho. Pela porta. Mas como? Eu estava vendo o senhor aí na sua cadeira, sentado. O corpo estava aqui, mas o espírito foi atender ao seu querido doente, meu filho. Os auxiliares do Eurípides ali, aqueles colaboradores abnegados, já conhecia, né, aquelas situações, né, já estavam até habituados àquele tipo de situação. Riram, bom rir. E o rapazinho ficou todo encabulado, todo envergonhado, se foi embora a coçar a cabeça, um gesto de quem não entendera patavina de nada, patavina do caldo, né, diz o texto até. Então esses são um dos muitos casos, né, que tem envolvendo Eurípides Barçanufo. E é um caso assim que nos chama a atenção, porque ele está num local e aparece no outro, de corpo, né? Chamamos esse fenômeno de bicorporeidade, né? Então, ele materializa o corpo físico lá no outro local, procede, toca nas pessoas, né? Pode tocar, pode fazer, ministrar remédio, como foi o caso, né? Aplicar uma injeção, quer dizer, aplicar passe. Então é uma mediunidade, um tipo de mediunidade sim, bastante interessante. Bom, e continuando então na visão do Eurípides, né? Voltando à vida dele, ele foi aluno, né? Nasceu no dia 1º de maio de 1880, ele foi aluno do Colégio Miranda. O proprietário do colégio era o professor Miranda, então o nome Colégio Miranda. E desde cedo ele se destacou como um menino que tinha assim, muita facilidade do aprendizado e auxiliava a todos, auxiliava os professores, explicando as matérias para os colegas, alunos de classe. E depois que ele saiu da escola, ele foi trabalhar como contador, né, chamado guarda-livros antigamente, no escritório comercial do seu pai. E desde então ele auxiliou, né, trabalhou para auxiliar na manutenção do lar. Em 1902, ele fundou com os professores que também que davam aula, né, para ele, deram aula para ele no Colégio Miranda. Ele fundou com os professores, alguns professores, João Gomes de Vieira de Melo, Inácio Martins de Melo e outros, o Liceu de Sacramento, que depois passou a ser Colégio Allan Kardec, onde ele passou a dar aulas, a lecionar. Então, atuou ali como professor a partir dessa data, em 1902. E os alunos desse colégio, né, Colégio Allan Kardec, dado as instruções, as orientações que eles recebiam, eles passaram a fundar também a Sociedade dos Amiguinhos do Pobres. Veja que nessa época ele não tinha essa questão dos fenômenos mediúnicos, não era espírita, Barçanufo era católico, né? E
Ele participou também nessa mesma época da fundação do jornal semanal Gazeta do Sacramento, onde ele publicava artigos sobre economia, literatura, filosofia e outros temas. Então ele estreou assim também como jornalista. Ele foi, então, Barçanufo foi um autodidata. Ele adquiriu conhecimentos de medicina e direito, além da astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura, sem ter cursado ensino superior, né? Essa questão do curso de ensino superior é uma questão interessante, que ele concluiu ali no Colégio Miranda o ensino que o colégio poderia oferecer, e o professor até falou, conversou com o pai de Eurípides Barçanufo, falou: nada mais temos a ensinar para o seu Eurípides. Ele já aprendeu tudo o que o nosso colégio pode oferecer, então ele já pode ir para o estudo acadêmico. Então, nesse mesmo ano, o pai do Eurípides resolveu levar ele para o Rio de Janeiro para fazer medicina, para que ele prosseguisse os estudos, né? Também trabalhasse lá, né? Conseguisse um emprego. E então eles conseguiram um cursinho, matricular ele no curso preparatório para a Escola de Medicina da Marinha. Aí ele ficou 20 dias lá no Rio de Janeiro, voltaram para o Sacramento para se preparar, né? Para ir fazer o curso, e estava ali então sonhando, né, com a medicina e tal, né, porque a mãe dele era enferma. Ele falou: vou aprender medicina e vou curar minha mãe. A mãe auxiliava ele no que podia, costurando as roupas do filho para ir, e a véspera da saída, para que ele ia para o Rio de Janeiro estudar medicina, uma mala modesta, ela teve uma daquelas crises que ela sempre tinha, que preocupava muito a família. De modo particular, a Eurípides se preocupava muito também, né? E ele sentiu de pronto aquele sofrimento, a dor da mãe querida, e percebeu que aquele momento, aquela crise, era resultado da separação que ela estava prevendo, né? Que ele ia para o Rio de Janeiro, separar dela por alguns anos para estudar. E então, quando a Meca, que era o nome da mãe dele, voltou às faculdades normais, que ela voltou a si, encontrou a mala do filho desfeita, e Eurípides nunca mais tocou no assunto de sair de Sacramento, né? Ficou ali para servir a comunidade de Sacramento e se dedicar à sua mãe. Então esse era o Eurípides, né? Tornou-se um líder na cidade de Sacramento, pelo trabalho que ele teve como professor e também o trabalho de jornalista no jornal Gazeta. E a popularidade dele foi tanto que ele se elegeu, né, se candidatou e se elegeu vereador. E teve um mandato de vereador durante 6 anos, onde ele trabalhou beneficiando a população com luz, bondes elétricos, água encanada, cemitério público. Então ele fez um trabalho assim exemplar nessa área política. Ele acabou por renunciar ao cargo de vereador, porque ele não concordava com a mudança que estavam fazendo na lei, fizeram na lei, que iam beneficiar apenas os que estavam no poder, né? Aquela questão de privilégios, que a gente já sabe bem como é que acontece no meio político. E ele falou: não concordo com isso, e saiu fora da vida pública. Nessa época, o Barçanufo ainda era católico e era o presidente de uma associação lá dos católicos, né, da Conferência de São Vicente de Paulo. O primeiro contato que Eurípides teve com a doutrina espírita foi em 1903, por intermédio de um tio dele, seu tio Senhor Mariano, que chamava, que além de explicar os pontos básicos da doutrina, ele emprestou o livro Depois da Morte, de Leon Diniz. E mesmo com algumas dúvidas, ele leu o livro,
ele ficou assim meio católico, né, desde criança, ficou meio assim surpreso, desconfiado, será que isso procede? O catolicismo, na época assim tinha uma forte rejeição à doutrina espírita, hoje ainda tem, mas naquela época era muito mais forte. E ele vai, comparece a algumas sessões espíritas, aí quando ele vê parentes analfabetos recebendo espíritos, né, na psicofonia ali, falando língua diferente, língua que eles nunca tinham ouvido falar, proferindo conceitos filosóficos assim profundos, com grande assim amplitude de conhecimento, ele então se torna espírita. Aí sim ele acredita. E aí sim ele se dedica, né, a ajudar ao esclarecimento e amparo aos necessitados. Ali ele percebeu que ele poderia ser muito útil, auxiliar muita gente. Então tem início as manifestações da mediunidade do Barçanufo a partir daquela época, né? O parapsiquismo, mediunismo e animismo, né? Que ele tinha presente nele. E também ali, a partir dali, ele passou a ter contato, né, com os mentores, né, do plano espiritual, e também ele tentou esclarecer daí, né, ele ficou maravilhado, doutrina espírita, mediunidade, né, uma forma diferente de ver o Evangelho de Jesus, tudo isso deixou ele assim bastante entusiasmado, e ele queria compartilhar isso com seus irmãos, seus companheiros católicos e familiares católicos, mas, é claro, foi rechaçado, foi escorraçado mesmo, né? Mas ele perseverou, ele não desistia, né, de persistir nisso aí. E então, nessa época, em 1905, ele formou então, mudou-se da casa dos pais dele, né, nessa época, e fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade. A família dele continuava católica, né, a maioria, e ele então resolveu formar a Esperança e Caridade, um grupo espírita. Ali então ele realizava reuniões mediúnicas e doutrinárias e prestava auxílio aos mais necessitados. Então ele foi um médium que teve uma gama diversificada, né, de tipos de mediunidade. Ele era um médium inspirado, ele era vidente, audiente, né? Então via, ouvia, se inspirava, era um receitista, então ele passava receitas, né, para as pessoas, para promover a cura. Ele era psicofônico, aquele médium, né, que fala, o espírito fala através dele. Psicógrafo, né, o que escreve. Então, médium de desdobramento, que é o que nós vimos ali aliás, não, desdobramento é outro. Ele era médium de bicorporeidade, que é o que nós vimos na história, né? E também de desdobramento, né? Que é muito similar, né? Que a pessoa pode também surgir em outro momento, em outro local, né? Se desdobrar. E ali então ele pode também prestar auxílio a outras pessoas. E como ele é médium receitista, ele psicografava então receitas, né? Receitas, prescrições de ninguém mais do que o espírito de Bezerra de Menezes. Então, o Euripides Barçanufo estava bem amparado mesmo. Então, muitos fenômenos marcaram a vida de Eurípides. E que sempre que aparecia as necessidades, ele não se negava a ajudar e utilizava também, claro, do auxílio dos mentores, as tecnologias extrafísicas do mundo espiritual, né, que nós já até vimos em alguns estudos nas obras de André Luiz, era utilizada pelo Barçanufo para ajudar a população onde ele mudava. E ele tinha também então a mediunidade, né, de clarividência, né, que é essa de desdobrar-se, né, em outro local, ou então ele visualizar certas coisas que as pessoas comuns não viam. Então, quando ele se tornou espírita,
um senhor, o senhor João Duarte Vilela, que já era casado há vários anos com a dona Maria Guilhermina Duarte, dona Cota, que era conhecida, como era conhecida no círculo de amizades. Ele residia então numa fazenda Bela Vista, no município de Sacramento, distante 3 léguas da cidade. Então eles souberam das curas do Eurípides, que ele realizava, e dona Cota então ficou feliz com a notícia e vieram a Sacramento para tomar conhecimento, né, dos trabalhos espirituais. E a dona Cota então passou a frequentar com assiduidade as sessões dirigidas por Eurípides. Semanalmente vinha a cavalo, apreciava muitas atividades espíritas do médium. Seu João, né, que é o esposo dela, vinha de vez em quando, e pois quando ela nem sempre podia vir, tinha que ficar tomando conta da fazenda. E mesmo assim, né, eles ambos desenvolveram as suas faculdades passistas e presenciou assim vários casos. E ele narra um caso do seu primo que estava passando uns dias na fazenda e certa manhã ele se sentiu mal, com cólica, e dona Cota foi à horta, apanhou umas ervas para um chá. A conselho do senhor João, o primo veio à cidade buscar remédio para o senhor Eurípides, pela manhã. Ele fazia os remédios, né, as receitas. E ao chegar, e antes de dizer para o que vinha, o senhor Eurípides já falou, entregou 2 vidros e falou para ele, ó, este é para a comadre Cota, e que está passando mal. E ela está pior que o menino. Veja bem, né? Ele saiu de lá, a dona Cota estava tudo bem com ela, né? Chegou lá com o Eurípides surpreendeu ele, dizendo, ó, a dona Cota está pior do que o menino. Esses 2 vidros de remédio é para ela, né? E esse outro para o menino. Aí o senhor João falou, não, o senhor está enganado, eu deixei a Cota muito bem de saúde, né? Não tem nada com ela não. Aí ele reafirma ainda com energia, ela está pior que o menino, vá depressa, meu amigo. Realmente, horas depois, ele encontra a dona Cota muito mal de cama. Havia apanhado um resfriado, estava febril, com ameaça de pneumonia. E o tratamento que o Barçanufo recomendou, ministrou, devolveu a saúde em poucos dias. E essa pessoa que foi buscar o remédio, ela se tornou espírita também, né, depois desse episódio. E em 31 de janeiro de 1907, ele criou o primeiro educandário brasileiro com orientação espírita. Então, ele tinha criado, juntamente com os professores, né, aquela escola, né, que não era espírita, nos moldes da Igreja Católica. Depois, em 1907, ele criou o educandário já com orientação espírita, que era o Colégio Allan Kardec, onde os alunos já ali recebiam aulas de evangelho, a moral cristã, e ainda tinha um laboratório, um curso, aliás, de astronomia que hoje conta muitas outras disciplinas. O clero, né, ele não se conformou com a questão, né, da presença e da forma, né, que Barçanufo se conduzia ali, né, na questão da escola espírita e tudo mais, e se aliaram então ao médico católico de Uberaba e moviam uma ação contra Barçanufo, uma ação, um processo penal, né, acusando ele de exercício ilegal da medicina. Em 1917, essa ação acabou arquivada pelo juiz da comarca, né? Você veja que ele desencarnou em 1918, né? Então, ele viveu 38 anos de muitas realizações. Então, e muita atuação nessa área também da educação. E o governo, na época, apoiava, né? Porque a educação era coisa importante dentro da questão então o modelo e o método de Eurípides serviu de modelo para muitos centros educacionais. Muitas escolas começaram a imitar a forma, né, como Eurípides
dava as suas aulas, a forma de compartilhamento dos ensinos, né? Aquela forma de um aluno ajudar o outro, as provas, que era um momento de muita alegria, né? Desafios, né? Que se tornava público, as pessoas, os pais iam lá para presenciar o momento de festa, né? O dia das avaliações. Então ele revolucionou um tanto, né, a forma de ensinar, né? E também teve a questão das farmácias, né? O Colégio Allan Kardec e o Grupo Espírita Esperança e Caridade, então também foram outras atividades desse apóstolo do Triângulo Mineiro. Então ele morreu aos 38 anos, vítima de uma gripe, da gripe espanhola. Mas mesmo com gripe, mesmo enfermo, né, nos últimos tempos, ele continuava atendendo a população, ele nunca deixou de atuar, né, em benefício do mais carente, das pessoas em dificuldade. Então, essas reflexões que eu queria trazer para essa noite, né, para a gente lembrar desse modelo, né, de ser humano. A gente fala muitas vezes, né, completude, né? Eu acredito que o Eurico Barçanufo teve uma reencarnação, né, onde ele fez um planejamento no mundo espiritual, e aqui ele realmente conseguiu cumprir com aquilo que foi comprometido, que a gente estuda nas obras de André Luiz, acho que no livro Missionários da Luz, né? Diz que a maioria de nós reencarna e não consegue cumprir com tudo aquilo que nós planejamos, né, programamos no mundo espiritual. Diz que em torno de 30%, né, das pessoas que reencarnam é que consegue essa vitória. Eu acredito que o Barçanufo, né, pela história dele, né, com certeza ele conseguiu ter uma reencarnação de completude. Um grande exemplo de espírita, de missionário para todos nós. É isso. Gratidão pela atenção, e vamos encaminhando para nosso encerramento.